Oremos, irmãos. Santo Deus, neste momento eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos conduza aqui nessa escola bíblica dominical, onde estamos estudando o panorama histórico, Senhor, dos batistas particulares, as nossas origens. E peço, Pai de amor, que haja clareza bíblica em todas essas práticas das nossas origens e que venhamos a constatá-las como verdadeiras e assim, Deus, termos convicções sólidas daquilo que fazemos hoje. Sabendo, Pai de amor, que na linha do tempo, a história, ela foi prescrita, Senhor Deus, segundo a sua vontade e sabedoria. E que olhando para a história, venhamos a render glórias ao Senhor. Olhando, Pai de amor, o que o Senhor fez e realmente temendo ao Senhor. Eu te peço, Deus, que haja esse entendimento, essa compreensão para a igreja como um todo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Semana passada, se os irmãos estiverem lembrados, nós vimos da onde que veio ali as influências para os batistas quanto à prática congregacional. O que é a prática congregacional, irmãos? A igreja tem a autoridade em si mesma para eleger os seus próprios líderes e tomar suas próprias decisões. O que era contrário ao contexto nacional da Inglaterra, onde nós tínhamos uma igreja que rompeu com o catolicismo, não mais respondia ao Papa, e sim, agora respondia ao rei. O anglicanismo trocou apenas a figura, o sistema de governo da igreja permaneceu o mesmo, e para muitos puritanos, separatistas, aquilo ainda não era o suficiente. Então podemos dizer que a reforma, de certo modo, continuou. A reforma da igreja, à luz das Escrituras. Aí no slide 29, nós estamos aqui numa assembleia, a Assembleia de Westminster. E dentro dessa assembleia, quando chegou-se na pauta sobre o governo da igreja, alguns daqueles presbiterianos não concordaram. E ele cita aqui o nome dessas pessoas: Thomas Goodwin, Philip Nee, Jeremias Burroughs, William Bridge, Sidra Simpson. Esses aqui, amados, eram presbiterianos congregacionais. Eram pessoas que não concordavam com esse sistema, vamos dizer, episcopal, ou de um concílio que regia as práticas da igreja. Eles acreditavam que a igreja deveria decidir seus próprios assuntos. E esses homens aqui, como veremos mais para frente, passaram a ter certa influência com os primeiros batistas. Então, amados, nós devemos olhar para os nossos irmãos presbiterianos, certamente com ressalvas, porque pedobatismo não é aceitável no nosso meio, mas sim como aqueles que nos trouxeram algumas práticas que nós temos hoje. Teologicamente, massivamente, vieram deles a nossa teologia. Tanto que, como já é estudado, a Confissão de Westminster é a nossa avó, a avó das confissões. Depois veio a de Savoy e assim a nossa confissão. Próximo slide aí, o slide 30, fala já do sistema congregacional. Em 1644, olha lá, o camarada, os dois, que estavam presentes na Assembleia de Westminster, não concordaram com o sistema de governo. Goodwin e Nee, é Nee mesmo, Maurício, que fala, Nee, publicaram o livro As Chaves do Reino dos Céus, de John Cotton, afirmando que ele desenvolveu os princípios da via média entre o brownismo e o presbiterianismo. Que eles defenderam uma apologética, uma narrativa apologética sobre isso. Esses apologistas independentes
estavam intimamente relacionados com os primeiros líderes batistas particulares, durante o período do surgimento de diferentes igrejas batistas calvinistas. Homens como Hansard Knowles, William Kiffin, já citado, lembra dos escritos de Kiffin, estavam em contato com Goodwin, esse presbiteriano que estava na Assembleia, né, que foram chamados de dissidentes. Lembram disso? Os irmãos dissidentes. Olha lá, o Burroughs, Nee e seu círculo de companheiros. Em 1640, um sermão anônimo, embora sem dúvida tenha vindo desse círculo de comunhão entre essas pessoas, intitulado Um Vislumbre da Glória de Sião, foi publicado com um breve prefácio por as iniciais WK. De quem é o WK? William Kiffin. Muito provavelmente esse WK eram as iniciais de William Kiffin. O prefácio afirmava, entre outras coisas, tá? Então, um sermão entre esses irmãos, essas pessoas, inclusive os dissidentes lá da Assembleia de Westminster. Veja o que estava no prefácio de William Kiffin sobre esse sermão. O vislumbre da glória de Sião. Prefácio. É triste considerar como estávamos debaixo de cegueira e escuridão, as quais não completamente, embora em grande medida, estão relacionadas às verdades que atacam diretamente o anticristo e o seu falso poder. Por que ele diz isso, irmãos? As pessoas nessa época olhavam para o sistema papado como o anticristo. Tanto que, se chegarmos na confissão, olharmos na nossa confissão o ponto sobre escatologia, nós veremos que eles colocam exatamente desta forma. Que o papado para eles era o sistema do anticristo. E ele continua. A grande verdade a que me refiro é esta: Cristo é o rei, e não o Papa. Cristo é o rei da sua igreja. E ele concedeu poder para a sua igreja. Não a uma hierarquia e nem a um presbitério nacional, mas ao corpo dos santos de uma forma congregacional. E eu destaco aqui, amados, como que ele considerava a visão anterior sobre esse sistema de igreja, sobre o pedobatismo e todas essas coisas que vinham juntos, embutidas. Ele diz claramente, por mais que esteja voltado aqui para a prática de governança da igreja, ele diz: estávamos debaixo de cegueira e escuridão. William Kiffin, que estava já em comunhão com Goodwin, Burroughs, Nee. E ele diz, amados, as quais não completamente, ele fala, não completamente, porque de certo modo a teologia ainda, existem muitos pilares que são conservados, mas existe uma grande cegueira. Pedobatismo, irmãos, para mim é uma grande cegueira. Vocês viram a exposição de Hebreus, quantas tipologias, sombras. A antiga ordem que já se passou é nula. O autor de Hebreus diz claramente isso, que eu não posso embasar um sistema de batismo com práticas que eram sombras e tipológicas. E WK, William Kiffin, nos solta um prefácio desse, né? Isso aqui, para os irmãos começarem a ter uma noção do que realmente influenciou os primeiros batistas, irmãos. Vocês viram um termo aí que talvez nunca ouviu falar, né? Brownismo, né? Que os batistas seguiram um caminho do meio, né? Mais ou menos. Nem o brownismo, nem essa igreja nacional, né? Hierárquica. E o brownismo vem de Robert Browne, que viveu de 1540 a 1630. Justamente o período, né? Que estamos aqui tendo algum contato. Ele era um clérigo anglicano e é considerado o primeiro teórico do congregacionalismo. Ele nasceu em Tullythorpe Hall, em Rutland, Inglaterra. Foi estudante de Cambridge e recebeu
Garou em 1572, adotou princípios separatistas e fundou em Norwich, juntamente com seu amigo Robert Warrison, uma igreja separatista por volta de 1580. Por sua pregação, resultou ser preso várias vezes. Emigrou junto com seu grupo para Países Baixos, onde em 1582 publicou alentado volume contendo 3 tratados. Tratado da Reforma, Sem Esperar por Ninguém, e nesta obra Browne descrevia a verdadeira igreja como um ajuntamento local de cristãos unidos a Cristo e uns aos outros por pacto voluntário. Assim, cada igreja local tem Cristo como cabeça imediata, cada uma se autogoverna, submetidas a Cristo, escolhe seus oficiais e cada membro é responsável pelo bem-estar do todo. Nenhuma igreja tem autoridade sobre a outra, mas todas devem se ajudar fraternalmente. No final de sua vida, bastante tumultuada, Browne se conformou, ao menos exteriormente, à igreja estabelecida, em outubro de 1585. Passou o resto de sua vida como ministro da igreja anglicana, mas indicara princípios que sobreviveriam a ele e influenciariam a outros grupos. Olha que bagunça. O cara é anglicano congregacional. Para você ver como que foi o desenrolar, né, deste separatismo até chegar aos batistas, irmãos. Por isso que vimos aqui que foi um caminho intermediário, né, entre o brownismo, né, e essa prática da Igreja Nacional. Por quê? Pegamos o quê? Do presbiterianismo, talvez algumas práticas do anglicanismo também, muito da sua teologia, irmãos. Amados, a Igreja Católica Romana, ela possui muitas heresias? Sim. Todas? É tudo descartável? Possui nelas colunas ortodoxas do cristianismo? Sim. Tá? Ela foi até a Reforma a igreja predominante. Foi através da Igreja Católica Romana, irmãos, a Igreja Católica depois se tornou romana, mas enfim, ela que defendeu os pilares ortodoxos. Porém, com o tempo foi se contaminando, até chegar à Reforma. Após a Reforma, veio o anglicanismo, continuou com a teologia, e nós fomos herdando e pegando o que é bom e tirando aquilo que não era bíblico. A Reforma, digamos que é uma pureza, irmãos. É retornar às práticas bíblicas da igreja. Então, brownismo, agora você já está ciente, né, da onde que surgiu esse termo. Próximo slide, influências congregacionais. Nuttall, que é Geoffrey F. Nuttall, que é um historiador que escreve sobre igrejas, né? Ele vai escrever muito, esse nome aqui é importante para aqueles que querem se pesquisar um pouco mais. Tem material na Amazon em inglês, deste homem aqui, Nuttall, que fala especificamente sobre a história da igreja. Tanto que é citado aqui por James Hennigan. E ele indica que essa é a primeira vez que a frase forma congregacional é usada em uma publicação. A íntima relação entre Kiffin e os teólogos independentes é demonstrada por este prefácio que acabamos de ver lá, WK, né, o prefácio sobre aquele sermão. E muitas outras evidências apoiam essa consideração. Kiffin declara em sua autobiografia que ele foi ajudado pelo ministério de Joseph Clover, um ministro independente que morreu a caminho da Nova Inglaterra. E por, olha lá, um que estava na Assembleia de Westminster, Jeremiah Burroughs. Hazard Knowles ingressou em Catherine Hall, Cambridge, em 1629, enquanto Richard Sibbes era professor e Thomas Goodwin, um de seus colegas. O que ele está trazendo para nós aqui? A comunhão e o íntimo relacionamento, irmãos, desses homens, que eram separatistas e que tinham ideias congregacionais. E tudo isso ele está o quê? Preparando o caminho para entendermos da onde veio a nossa prática congregacionalista. Olha aí, eu coloquei a fotinha aí no próximo slide, 33. Jeremiah Burroughs.
foi um congregacionalista inglês e um conhecido pregador puritano. Tem muito material desse homem escrito, publicado já em português, inclusive. Atuou como pastor em Stepney e Cripplegate, é isso, Maurício? Em Londres? Cripplegate. Ele era um membro da Assembleia de Westminster e um dos poucos que se opôs à maioria presbiteriana, como já dito aqui aos irmãos. Enquanto um dos mais distinguidos dos independentes ingleses, ele foi um dos mais moderados, agindo sempre de acordo com o lema de sua porta. Cadê? Perdi aqui, peraí. Em sua porta de estudo, em latim e grego. Varietas opinion et opination. Unitas no sunt, ou seja, entre parênteses, diferença de crença e de unidade dos crentes não são incompatíveis. Tá? Então ele era moderado. Ele tinha suas diferenças, mas ele já não taxava, por exemplo, as pessoas que talvez discordassem dele como não irmãos. Né? Então ele era, de certa forma, moderado. Thomas Goodwin. O próximo slide aí. Coloquei a fotinha do camarada para você já começar. É bom essas fotos para você começar a entrar um pouco na história. Então, amados, ele é conhecido como o Velho. Foi um teólogo, pregador puritano inglês e um importante líder dos independentes religiosos. Ele serviu como capelão de Oliver Cromwell. Lembra desse? Foi o principal líder, né, da reforma puritana, lá, daquela luta, daquela guerra civil que aconteceu na Inglaterra. Ele era um capelão de Oliver Cromwell. E foi imposto pelo parlamento como presidente de Magdalen College, Oxford, em 1650. Christopher Hill coloca Goodwin na corrente principal do pensamento puritano. Tem muito material também puritano deste homem aqui. E é um dos que influenciaram nossas práticas batistas. Tá? E não tinha foto do Hansard Knowles, tá? Mas coloquei um pouco aí sobre a história dele. Ele nasceu em Crockwell, Lincolnshire, por volta de 1599, e ele foi educado em particular sob um tutor. Esteve por um curto período de tempo na escola de gramática de Great Grimsby e depois se matriculou em St. Catherine's College, em Cambridge também, em 1627 ou 1629. Deixando a universidade, tornou-se mestre da escola de gramática em Gainsborough, Lincolnshire. Em 1620, ordenado, 29 de junho, diácono, e 30 de junho, sacerdote. E foi apresentado ao vigário de Hubberston, Lincolnshire, por John Williams, na época do bispo de Lincoln. Ele pregava também todos os domingos nas igrejas vizinhas de Halton, Linkley e Skerton. Mas 2 ou 3 anos renunciou à sua vida devido a escrúpulos sobre cerimônias e admissão à comunhão. Continuando, no entanto, a pregar. Em 1636, ele se tornou um separatista e renunciou às suas ordens. Ele se mudou para Londres com a sua esposa e família e pouco depois fugiu para a Nova Inglaterra para escapar do Tribunal da Alta Comissão. Um mandato desse tribunal chegou a ele em Boston, mas depois de uma breve prisão, ele foi autorizado a permanecer sem ser molestado. Ele pregou em Dover, New Hampshire. Tá? Então, este homem aqui, Hansard Knowles, ele também vai trazer alguns dados importantes, né? Por isso que eu coloquei ele aqui, porque ele foi citado. Aí vem aqui, continuando no livro, tensão sobre o pedobatismo. Olha só. Por volta de 1638, Knowles, ele fugiu das perseguições laudianas, como já dito, né? Quando ele rompeu com a Igreja Nacional, ele passou a ser perseguido, e chegou a Boston, Nova Inglaterra. E depois de um conflito com pastores dali, ele retornou à Inglaterra por volta de 1641 e se envolveu com o círculo das igrejas, lembra aí? JLJ, Jacob, Lanthrop e Jesse. A história de sua adoção às posições batistas
é especialmente reveladora. Então, lembre-se do motivo do que ele rompeu com as outras igrejas. Né? A admissão de novos membros, tá? A comunhão e algumas práticas cerimoniais, litúrgicas. E aí ele volta para a Inglaterra, então ele foge primeiro da Inglaterra, por causa dessa perseguição aí do parlamento, vai para Boston, e agora retorna novamente para a Inglaterra. E cai aonde? Providencialmente, na igreja JLJ. Tá? E a história de sua adoção em as posições batistas é especialmente reveladora. Em janeiro de 1643 e 44, sua consciência estava incomodada sobre a legitimidade de batizar seu filho. Ele, então, solicitou uma reunião para falar sobre isso. As discussões duraram vários meses e um número crescente de membros da igreja de Jesse foi convencido da ilegitimidade do batismo de infantes. E finalmente essas pessoas se separaram sob a liderança de William Kiffin para formar outra igreja. Neste ponto, a igreja de Jesse estava dividida sobre a necessidade e a pertinência de repreender aqueles que haviam se separado. Foi decidido que deveria ser buscado o conselho de vários pastores da cidade e uma reunião foi convocada. Os comentários de Tommy são úteis. Vou ler aqui. O que aconteceu então, irmãos? Quando uma pessoa, né? Você vê que uma pessoa já pode causar um alvoroço inteiro dentro de uma igreja. Uma pessoa. E aconteceu uma grande divisão aqui. Mas se os irmãos estiverem lembrados, a igreja de Jacob, Lanthrop e Jesse, nos seus primórdios, no início, eles ainda não eram totalmente separatistas. Eles ainda estavam naquilo ali. Não, peraí, o batismo está errado. Mandaram lá qual o nome do camarada que foi na Holanda? Barry Bourne, né? É o Barry Bourne. Mandaram ele lá, voltou. Houve aquele grande batismo de 41, 42 pessoas, dividiram em 2 grupos. Estavam passando a entender, mas não significava que eles já estavam condenando o pedobatismo. Eles tiveram uma noção da forma correta. Tá? Então, amados, aqui vem esse camarada e fala, não, está errado batizar a criança. E quem estava envolvido? O seu próprio filho. Não quero batizar meu filho. Não quero. E quando afeta a nossa casa, nós já viramos, né? Já ficamos todos armados. E aí ele trouxe essa discussão para a igreja. Quando ele trouxe essa discussão para a igreja, dividiu. E um grupo passou a ser liderado agora por William Kiffin, que provavelmente já era contrário, né, a esse sistema de batismo de crianças, o pedobatismo. E veja agora os comentários de Tom, que são úteis. Murray Tommy, o autor do Triunfo dos Santos. Mais um autor aí que escreve bastante sobre a época. O comparecimento de certos homens revela a estrutura interna do radicalismo puritano. Neste momento, e a relação dos batistas particulares com ele. Os homens mais importantes ali eram autores da apologética narrada, né? Thomas Goodwin, Philip Ney, Jeremiah Burroughs e Syndrat Simpson. Os líderes são oficiais do movimento independente inglês, representantes de 3 das principais congregações dos separatistas independentes: Praise God, Barbone, Sabine Sterismore, Edmund Hosier estavam lá. E também compareceram William Embury, em um momento indeterminado de sua carreira radical, e 2 proeminentes leigos independentes, Dr. Parker e o advogado John Cock. Continua. Estes homens, que representavam todo o espectro do radicalismo organizado em Londres, naquele momento, exceto os batistas gerais, decidiram que Kiffin e seus companheiros agiram motivados por uma consciência sensível e piedade. Em vez de obstinação, porque o rompimento com a igreja sobre o pedobatismo, eles ficaram na dúvida. E agora? Consideramos eles como rebeldes? Vamos discipliná-los? Vamos escrever artigos contra eles?
ou não? E aí, amados, esse escrito aqui está dizendo que todos esses homens piedosos, né, esses puritanos, separatistas, falaram que eles agiram motivados por uma consciência sensível e piedosa. Continua, em vez de obstinação, e que não deveriam ser excomungados ou advertidos. Eles também aconselharam a igreja de Jesse a considerar os dissidentes como membros e desejar manter o contato e comunicação na medida em que seus princípios os permitiam, tá? Os permitam. E a não ser que eles se tornassem insensatos e escandalosos. A congregação batista particular de William Kiffin foi formada com a bênção dos líderes separatistas e independentes. O que Kiffin está dizendo? O que esses homens, né, citados aqui anteriormente, Thomas Gooding, Philip Nee, Jeremias Burroughs, estão dizendo? Essa congregação que está se formando sob a liderança de William Kiffin não são rebeldes. Vocês tratem ele como membros, não excluam eles. E na medida do possível, como vocês conseguirem, comecem a observar o que eles fazem. Só que é necessário muita humildade para isso. Só que é necessário muito cristianismo para isso, né? É mais ou menos, para você ilustrar, todos já conhecem a história do Flávio na congregação? Já, né? Quem não conhece, conversa com ele. É como aqueles irmãos falavam, não, vamos ouvir o Flávio. Vamos ouvir o Flávio e realmente vamos tratá-lo como irmão e não como um rebelde. Certamente é muito difícil isso acontecer, né? Vimos aí o resultado final. E manterem ele como membro, né? Ou até mesmo criar uma congregação e colocá-lo como líder, como foi William Kiffin, tá? Com essas práticas congregacionais e não pedobatistas, e sim credobatistas, tá? E aqui nós estamos vendo as influências. Então veja, irmãos, tudo começa lá na Assembleia de Westminster, com esses homens. Aí nos traz as práticas congregacionais. Aí vemos a prática do batismo por imersão, dessa igreja JLJ. Né? E o autor está nos trazendo fontes aqui, amados, importantíssimas. Aí veja, a formação dos batistas, slide 40. As implicações disso são evidentes. Os batistas particulares se desenvolveram diretamente a partir do clima da eclesiologia separatista e independente. Em seus primeiros dias mantiveram um relacionamento amigável com esses ministros e igrejas. Ao longo das décadas, 1640 e 1650, esses grupos encontraram oportunidades para cooperação mútua. Eben Underhill reimprimiu um documento anônimo de 1647 que foi publicado em resposta a várias acusações falsas feitas contra as igrejas congregacionais e também, ele coloca entre parênteses, tá? Anabatista. Por que coloca entre parênteses Anabatista aqui? Era um termo pejorativo para aqueles que eram separatistas, né? E os nossos pais batistas. Em Londres, uma segunda declaração foi publicada em 1651 pelo mesmo grupo, porém desta vez com nomes assinados. Entre as assinaturas estão os nomes dos independentes William Granhill, Thomas Brooks e Christopher Fick. E os batistas, olha lá, Hansard Knowles, William Kiffin e Thomas Harrison. E você percebe então, irmãos, que nessa data, esses homens, eles estavam intrinsecamente envolvidos em todas as práticas separatistas, credobatistas. Esses homens aqui, amados, podemos olhar para eles, William Kiffin, Hansard Knowles, como realmente os primeiros batistas. Os primeiros batistas particulares. Nuttall salienta, Nuttall é aquele escritor que eu já disse anteriormente, que Richard Baxter, esse aqui acho que todo mundo conhece, né? Escrevendo em 1652, observou que várias definições sobre os protestantes ingleses podiam ser classificadas em 4 grupos diferentes. Olha lá,
episcopais, presbiterianos, independentes e erastianos. Vou falar sobre eles mais para frente, erastianos. E pensava nos anabatistas como diferindo apenas em questões de culto. B.R. Wright argumenta que a igreja de JLJ, ao longo dos anos, teve o cuidado de nutrir uma tradição de consultar e se relacionar com outras congregações e outros líderes. Essa igreja foi marcada pelo seu relacionamento, olha lá, semi-separatista, tá? Moderado. Com a igreja nacional. Por isso lá que o Rancher Knowles, quando chega lá, dá aquele alvoroço. Justamente por esse modo moderado, né? Semi-separatista. Visto que não estava disposta a condenar a igreja definitivamente, mas a manter relações cordiais. Aí eu pergunto, e você, nessa situação? Você se manteria ali? Ah, tudo bem, né? Anglicanismo não é tão errado assim, né? Aí ficaria, não, vamos continuar mantendo contato com essas igrejas. E claro que também, será que soava ali um pouquinho de medo ali, pela perseguição, nesse rompimento total? Pode ser que sim. Mas e eu e você? Como se portaríamos numa igreja assim? Né? E olhando para todo esse alvoroço que está acontecendo. Olhando para William Keefe pegando sua mala junto com a congregação e ó, não, está errado. Quero um rompimento total. Então, amados, o que eu quero chamar a sua atenção com isso? Se nós temos nossas práticas hoje, um sistema batista, congregacional, um credo batismo, é porque existiram homens corajosos que não se contentaram com um semi-separatismo, e sim com um separatismo completo. Aqui, amados, tem uma evidência muito forte para nós que, e eu nunca vi, tá? Agora por experiência própria, eu nunca vi. Conversando com outros pastores também, nunca vi algum que falou, não, conseguiu. O quê? Mudar uma igreja de dentro para fora. Você continuar ali meio moderado, né? Eu vou continuar aqui, vou continuar ouvindo essas heresias, e aos poucos eu vou tentando mudar a igreja de dentro para fora. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. E aqui estamos vendo mais uma. William Keefe e a congregação ficaram? Saíram. Então, amados, para que haja uma pureza verdadeira, para que haja uma busca verdadeira pela palavra, no que tange a igreja, às vezes é necessário separar. Às vezes é necessário sair. Não de forma rebelde, mas por motivos bíblicos, teológicos, corretos. Uma boa consciência e piedade, irmãos. Não por achismo, mas sim por ortodoxia. E eu quero que os irmãos pensem nisso. Até onde a nossa neutralidade ela é benéfica para a igreja? Até que ponto esse semi-separatismo ele é bom? Até que ponto? Tá? A nossa origem é separatíssima. Se somos batistas hoje, é porque houve pessoas que romperam. E Lutero? Pessoal Lutero? Não, vamos ficar aqui no meio termo aqui também. O que aconteceria? Então, amados, essa igreja foi marcada, né, a JLJ, pelo seu semi-separatismo com a igreja nacional. Essa catolicidade, os irmãos entendem o termo? Catolicidade? Católicos vem de geral, né? A igreja universal. Então essa catolicidade é justamente esse semi-separatismo, tá? Ah, são nossos irmãos. Eles têm alguns errinhos? Tem, mas são nossos irmãos. Essa catolicidade foi semelhantemente expressa em relação a outros grupos mais rigorosos, aos quais romperam com eles em vários pontos durante as décadas de 1630 e 1640. E havia um profundo respeito pela consciência sensível das outras pessoas. Essa igreja no início, a igreja de Jesse, né, de Jacob, Lantrop e Jesse, eles ficavam em comunhão com todos, todo mundo, né? Até com os radicais, separatistas e com os não. E foi isso que provavelmente possibilitou os relacionamentos entre os batistas particulares e os pedobatistas independentes durante as 2 primeiras décadas da existência dos batistas. Dito isso,
é importante lembrar que os batistas particulares não mantiveram opiniões, presta atenção, ambivalentes. O que é uma opinião ambivalente? Isso, é de duas, né? De dois lados. James Renner diz aqui claramente: é importante lembrar que os batistas particulares não mantiveram opiniões ambivalentes sobre a Igreja Nacional. Houve sim, então, um rompimento. White acrescenta ao afirmar o seguinte: antes, né, só o termo aí, erastianismo, é uma doutrina de Erasto, alcunha de Thomas Liber, médico suíço do século XVI, que defendia a superioridade do Estado perante a Igreja. Superioridade do Estado perante a Igreja, a qual devia subordinar-se àquele. Então a Igreja se subordinando ao Estado. Etimologia, a origem da palavra erastianismo, é erastiano, que é o dono da doutrina, mais o ismo, né? É mais ou menos aí como fala aí bolsonarismo, né? Lulismo, né? E aí vai, né? Essas vertentes ideológicas. Então pense aqui, esse erastianismo aí está na cabeça de muitas pessoas aí fora, hein? Que o Estado, e de crente, viu? Que pessoa que fala que é crente, viu? Que o Estado tem que governar a Igreja, tá? Então esse é o pensamento erastiano. Mais um termo para você guardar. Aí vem o comentário de B.R. Wright. Eles não eram, sobre os batistas, eles não eram semi-separatistas, tá? As convicções acerca do batismo de crentes que afirmavam os ajudaram a se separarem completamente. Sem hesitação. Sem hesitação. Da Igreja da Inglaterra desde o início. Em muitos dos seus escritos e documentos, o termo Babilônia, olha só, os escritos batistas, o termo Babilônia é usado para se referir à Igreja Nacional. Eles até podiam manter relações cordiais com os homens piedosos, mas não podiam tolerar o que era praticado na Igreja. Neste sentido, os batistas particulares devem ser entendidos como separatistas estritos. De novo, eu pergunto para você. Você estaria no meio desses batistas nessa época? Por que eu digo isso, Anderson? Porque muitas pessoas, às vezes, gostam dessa catolicidade, né? Muitas pessoas gostam aí, né? Não é tão ruim assim. Ah, em vez em quando prega o evangelho. Ah, mais um pouquinho, né? E vai levar a vida. E eu quero que você tenha uma consciência de isso é saudável? Ah, eu como um pouquinho. O meu cardápio espiritual às vezes é palha. Às vezes com um pouquinho de estrume. Em vez em quando vem ali um arrozinho, um feijão. Então o cardápio varia, às vezes está ruim, né? Parece a empresa da minha esposa quando ela fala da comida, né? E aí tá bom, a sua dieta tá boa. Para os batistas não estava. Não estava, tá? Então, esse espírito bíblico, tá fiel às Escrituras, consciência cativa à palavra, o pensamento da reforma. É o que motivou, e nós veremos aqui, esses homens a surgir as igrejas batistas. Tá? Pode falar. Acho interessante que eles tinham duas coisas, conhecimento e coragem, que faltam nos nossos dias. As pessoas têm coragem, mas não têm conhecimento das Escrituras, e isso não dá força para elas romperem ou não aderirem em certas práticas. Exato. Às vezes as pessoas têm o conhecimento, mas não têm a coragem. Exato. Romper e viver isso daqui. Exato. Você vê que a formação desses caras aqui, como eu citei lá de Ranchard Knowles, gramática, professor de línguas, o conhecimento das Escrituras e teologia desses homens era algo aprofundado. Eram homens que não eram displicentes com a sua fé ou negligentes com as suas práticas. Eles estudavam as Escrituras. Aí vem, somado com a coragem, estamos aqui nós hoje. Então, amados, se hoje a situação das igrejas ao nosso redor está crítica, cresce então a importância e a necessidade de cada um de nós
sermos sérios com aquilo que professamos. Tá? Tivemos aqui o curso de gramática, e aí vem uma pequena exortação a todos nós. Tivemos um curso de gramática aqui na igreja. Quantos aderiram? Quantos fizeram o curso de gramática? Para que pelo menos um pouco mais se aprofundasse na língua para entender o que lê. Então tudo vem dessa necessidade, irmãos. A prática da reforma, ela é voltada para a gramática, para as línguas. Pretendo trazer mais para frente, mas com muito receio, esperando aí uma vontade maior dos irmãos, pretendo trazer estudo das línguas, grego e hebraico, para a igreja. Mas é frustrante, amados, para um pastor, às vezes querer tanto para uma igreja e a igreja não aderir. É frustrante. Tá? Mas eu quero que você olhe para a história e veja de onde que veio tudo que nós temos hoje. De homens que se interessaram pelo estudo. De homens que se interessaram pela palavra. Então tinha o conhecimento, como o irmão Felipe falou, e a coragem. E hoje nós precisamos do quê? De conhecimento e coragem. Tá? Então que venhamos aderir àquilo que a igreja está oferecendo. Tá? E começou muito bem o curso, né? Mas no final tinham poucos. Poucos. Até para ir para os originais, você tem que saber o básico do português. Senão vai ficar... Né? Pode falar, Fabiana. Envolve também a questão da fé, né? Recebida por Deus, que na reforma mesmo, como surgiu, citou os quatro tipos que houve reforma. Sim. Aqueles que defenderam realmente a verdade bíblica foram aqueles que receberam a fé. Sim. Provavelmente aqueles que não recebem a fé não acaba até ficando mesmo em certas... Sim. Muitas coisas. Com certeza. Para aquele que recebe a fé é meio talvez até impossível. Impossível. Exato. Certas coisas e permanecer. Com certeza. Né, nesses lugares. Com certeza. A fé é imprescindível, né, para tudo isso. Então, vamos lá. Continuando aqui o casamento da teologia calvinista, tá? Com a forma batista de governo da igreja. Conforme essas igrejas surgiram, elas adotaram uma identidade autoconsciente e se posicionaram entre as igrejas reformadas. Então, uma igreja batista é uma igreja reformada? Ponto. Isso acaba com todas as falácias aí. Já falaram para mim, você já deve ter ouvido, não existe igreja batista que seja reformada. As igrejas batistas não são oriundas da reforma. Mentira. Isso é mentira. Igreja batista é reformada. Se você pegar os dados históricos, como estamos vendo aqui, elas são intituladas como igrejas oriundas da reforma. Tá? Quanto a elas, seus pontos de vista eram completamente ortodoxos. Concordam com as melhores igrejas em todas as coisas, exceto no batismo. Os autores da primeira confissão de Londres deixaram isso explícito em seu prefácio. Assim como fizeram os editores da segunda confissão, Daniel Fitley. Entendeu o propósito da confissão de 1644 ao afirmar. Coloquei a imagem dele, Daniel Fitley. Daniel Fitley também chamado de Flairclough, e às vezes chamado de Richard Flairclough Fitley. Ele de 15 de março de 1582 a 17 de abril de 1645, né, que ele viveu. Ele foi um teólogo e controverso inglês. Ele caiu em dificuldade com o parlamento devido à sua lealdade a Carlos I da Inglaterra na década de 1640, e ele foi duramente tratado e preso no final de sua vida. Porém, ele afirmou algumas coisas sobre o propósito da nossa confissão. Tá? Em 1644. Olha o que afirmou esse homem. Se dermos crédito a essa confissão e ao seu prefácio, aqueles que entre nós são estigmatizados com esse título, isto é, anabatistas, não são hereges nem cismáticos, mas cristãos de coração sensível. Sobre quem, devido às falsas acusações, as mãos das autoridades pesaram, enquanto a hierarquia permaneceu. Hierarquia, o que
que será que ele está se referindo que essa hierarquia permaneceu? A Igreja Nacional. Tá? Pois eles não ensinam o livre-arbítrio, nem o cair da graça, como os arminianos, nem negam o pecado original, como os pelagianos. E foi com esse propósito que eles publicaram a Confissão de Fé, subscrita por 16 pessoas, em nome de 7 igrejas em Londres. Não ensinam o livre-arbítrio, nem o cair da graça, como os arminianos, nem negam o pecado original, como os pelagianos. Aqui nós já temos uma boa definição do que é ser batista particular. Tá? Ortodoxia batista, irmãos. Slide 47. Escrevendo em 1645, em resposta a Stephen Marshall, John Tombs apelou para as declarações da confissão, em defesa da ortodoxia dos batistas. Batistas são ortodoxos, irmãos? Sim. Outro dia, a PIB publicou inauguração do Seminário Batista Confessional. Colocou esse termo. Confessional. Aí me chamou a atenção. Opa. Mandei lá no Facebook. Qual é a confissão que vocês abordam? A batista. Falei, peraí. Que batista? Né? Qual confissão? Qual confissão? Fala, tem o nome. É a de Londres? É a declaração da CBB? O que vocês vão abordar? Não respondeu. Deixou no genérico. Aí pronto, né? Aí eu já vi tudo. Aí eu já nem entrei mais no detalhe. Confessional o quê? Que confessional o quê? Se for confessional, vai trazer esses princípios aqui que estamos vendo, irmãos. Vai trazer as confissões verdadeiras, irmãos. Oriundas da reforma. Então, veja. Ele não fazia parte dessas igrejas. Embora tenha compartilhado a crença no batismo de crentes por imersão. Tá? John Tombs, né? Que ele está falando. E uma descrição fascinante da identidade dos batistas particulares é encontrada nos registros da igreja de Broadmead, Bristol, Inglaterra. O autor Edward Terrell, um dos pastores da igreja, começou o seu relato com uma longa história das origens de sua própria assembleia, usando um resumo de 12 pontos. Ele descreve como o Senhor os guiou gradualmente e os tirou das trevas papistas para a maravilhosa luz do seu evangelho. Irmãos, isso aqui são relatos de pessoas de fora, falando dos batistas da época. Olha, isso aqui é uma menção honrosa sobre a motivação dos batistas. Olha só, o Senhor os guiou gradualmente e os tirou das trevas papistas para a maravilhosa luz do seu evangelho. O primeiro ponto se refere à reforma geral de Lutero e Calvino. E isso seguido pela reforma gradual da Igreja da Inglaterra. E pela adoção de reformas adicionais que levaram à formação da igreja em Bristol. Então a reforma continuou. Não foi só com Lutero. Depois os puritanos continuaram com o desejo de purificar a igreja. E hoje, amados, nós podemos beber dessa fonte. E hoje nós podemos continuar isso. Ou resgatar isso. Né? Porque quando, amados, comecei essa igreja, e ainda estamos em uma fase, digamos que inicial da igreja, 3 anos apenas, a nossa intenção aqui, objetivo é sermos confessionais. Se nós olharmos com seriedade para a confissão, irmãos, e aquilo que praticamos com embasamento histórico, amados, nós vamos ter uma vida muito saudável e longínqua. Longínqua. Tá? Mas é necessário termos fidelidade. Tá? Edward Terrell, ele diz: desse modo citei brevemente 12 passos que mostram como essa igreja, desde os seus primórdios, tem sido verdadeiramente reformada. Em grande medida, e se afastou da adoração ao anticristo. Essa autoconsciência surgiu a partir da grande estima dos batistas particulares pelas Escrituras. Olha da onde surgiu. Não é achismo. Aí entra o que o Felipe falou.
teologia, conhecimento das Escrituras. Amados, toda reforma, ela partiu do ponto da palavra. Se existe puritano, o crédito não está no puritanismo, mas sim naquilo que eles olhavam, a palavra. A palavra motivou esses homens. A palavra motivou Martinho Lutero. A palavra motivou João Calvino. A palavra motivou todos os pré-reformadores, os reformadores e os pós-reforma também. E hoje, se nós queremos ter uma igreja sadia, uma igreja que tenha vida longa, nós temos que ter fidelidade às Escrituras. E a confissão nos auxilia a isso. Porque a confissão, como estamos vendo aqui, ela é ortodoxa. Pessoas de fora trazendo referências sobre nós. Não, aqueles lá, pode ir lá naquela igreja lá, que lá é fiel às Escrituras. E graças a Deus, irmãos, até hoje, quem nos visitou, e por mais que não tenha ficado aqui, eles constataram isso. Um amigo de Israel falou, não, é bíblico e tal, né? Mas fala muito das outras igrejas de fora. Ué, mas eu tenho que guiar as ovelhas. Eu tenho que falar, olha, ali tem um lobo, ali também tem outro, tá? Tome cuidado. E eu vou falar isso subjetivamente? Não, eu tenho que falar o nome do boi. Eu tenho que falar. Tá? O apóstolo Paulo em Efésios diz, para expormos as obras infrutuosas das trevas. Temos que expor, irmãos. Não existe sentimento, isso aí é um sentimento, né, meio neutro, semi-separatista. Olha a nossa origem, irmãos. Eu sou separatista, irmão. Eu não me misturo com essas heresias aí, não. Tá? Não me misturo. Considero os pedobatistas, os presbiterianos, nossos irmãos? Considero. Por quê? Porque, olhando para as doutrinas cristãs, ainda são ortodoxas. Ainda são. Pode ser que amanhã se perca. Pode ser. Aí eu não vou mais considerá-los como meus irmãos. Tá? Mas até então, eu os considero. Alguns, né? Porque outros já se perderam. Muitos já se perderam. Como batistas também. Tá? Mas a nossa intenção aqui, amados, é realmente ver quem nós somos. E para encerrar aqui, continuando, né, Eduardo Terrell, citação dele aqui. Verdadeiramente reformada, em grande medida, e se afastou da adoração ao anticristo. Essa autoconsciência surgiu a partir da grande estima dos batistas, particulares pelas Escrituras. Eles a consideravam um documento completamente autoritativo. Ser batista particular é considerar a Bíblia completamente autoritativo. O que isso significa? Suficiência, inerrância, e onde ela fala eu me calo. Se eu estou vendo ali, se eu constatei que aquilo realmente é uma verdade bíblica, eu vou ir contra aquilo? Ah, mas é no Antigo Testamento. Não é inspirado? Toda a palavra é inspirada, toda, apta para o ensino, correção, exortação. Toda a palavra é apta, irmãos. Completamente autoritativo, e entendiam que sua doutrina do batismo era uma conclusão lógica e teológica extraída dos princípios da reforma. Tá? E aí eu vou trazer aqui Richard Collins, né? Hansard Collins, expressou sua crença na autoridade fundamental das Escrituras assim. Olha o que ele disse. Cristo é o legislador, a Bíblia vem dele e é o livro que institui as regras para as igrejas. Todas as igrejas, ministros e santos de Deus devem ser governados por essa verdadeira lei da liberdade, ao obedecê-la e guardá-la. E vocês viram que esse homem aqui, o Hansard Knowles, né? Ele teve uma baita influência para a igreja batista. Começando com seu filho, né? Que queriam batizar ele. Parece o Fábio lá na presbiteriana. Correndo. Amém, irmãos? E depois tem Benjamin Kitt aqui, né? Que vai falar o seguinte. Benjamin Kitt aplicou esse princípio aos seus contemporâneos. Por que nossos irmãos não guardam a grande instituição e regra da igreja primitiva? Benjamin Kitt dizendo, devemos nos contentar com a luz que a igreja tinha em relação a essa e as outras verdades do Evangelho no início da reforma,
visto que Deus concedeu uma luz ainda maior para louvor de sua rica graça em nossos dias. Tá? E a reforma continuou. Tá? E paramos aqui nesse slide. Então, aqui nós pudemos aqui observar o que motivou, né, os nossos pais batistas. E o ponto principal, as Escrituras. Vimos as influências, da onde que vieram essa questão do batismo, essa questão da prática congregacional, e aqui estamos hoje. Tá? Então, amados, que isso nos traga uma segurança maior sobre quem nós somos. É como eu disse no início, né? A nossa cédula lá de RG está sendo redigida. Você está sabendo agora, tendo contato sobre as suas origens, tá? Como batista. Então isso deve nos trazer uma consciência do quê? Não é simplesmente colocar uma placa ali. Igreja tal, tal, tal. Né? Porque qualquer nome que você quiser, você vai no cartório, você carimba lá e você põe na placa da igreja. Mas saber o que você é e o porquê você se chama batista é diferente. Tá? Então aqui não, amados. Nós temos a placa ali, Igreja Batista Reformada. Por que Batista Reformada? Está aqui, está explicado. Está explicado para os irmãos. O porquê que somos batistas reformados. Tá? E hoje você vê Batista aí tudo quanto é lado. É Batista Renovada, é Batista Rebento Novo, é Batista Unida Rebento Novo. Tá? É, que? Monergista, Batista Monergista, né? Aí vai. Isso é oriundo de uma ignorância histórica. Tá? Aí você chega lá, por que vocês são batistas renovados? Porque... Né? Tá, mas me mostra, por favor, os documentos históricos sobre a origem dessa igreja. Não tem. Aqui eu estou mostrando aos irmãos. Graças a essa editora que nos abençoa, a esses homens que buscam, né, os dados históricos, justamente para não serem confundidos. Você acha que esse livro, irmãos, é para quê? Para não nos confundirem. O que motivou um homem a fazer esse estudo? O que você acha? Justamente para nos trazer identidade. Quem nós somos. Tá? Porque certamente seremos confundidos por aí, como eles foram, né? Ó, Zona Batista. Não. Zona Batista não. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Tranquilo?